A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Patrícia e hoje estou para compartilhar uma figura importante na Bíblia, cujo nome é Sara, conhecida por ser a mãe de Isaac, o filho da promessa. Sara, ela foi a esposa de Abraão e uma das principais figuras do Antigo Testamento. E a promessa de Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de muitas nações e que sua descendência seria como as estrelas do céu. E isso nós encontramos em Gênesis, capítulo 15, do verso 5, aonde diz: Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se pode contar. E diz-lhe: Assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Diz-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdardes. E Sara, ela era estéril e não havia naquela época ainda tido nenhum filho. Mas o nascimento de Isaac, Deus cumpriu. Deus, na verdade, ele visitou Sara e cumpriu a sua promessa e deu um filho chamado Isaac. E isso se encontra em Gênesis 21, do versículo 1 ao 8. E o Senhor visitou a Sara, e como tinha dito, e fez o que o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou a Abraão o nome de seu filho que ele nascera e que Sara lhe dera Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Até aqui. O nascimento de Isaac foi um grande milagre, pois Sara estava além da idade de ter filhos. E Sara, ela foi considerada uma mulher de fé, pois acreditou na promessa de Deus e esperou pacientemente pelo cumprimento dela. E a sua fé foi recompensada com o nascimento de Isaac. Imagina, uma mulher com uma idade já avançada e recebe a notícia divina que vai gerar, que vai ser mãe de uma nação, não é nem de um filho, dois filhos. Ela simplesmente riu. E quantos de nós temos carregado uma promessa e temos feito como Sara, logo de primeiro momento, quando nós nos deparamos com uma promessa que aos nossos olhos parece ser impossível realizar, pois o Senhor, ele nos ensina na tua palavra que o meu justo viverá pela fé. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. A fé é enxergar além do que os nossos olhos carnais possam alcançar. E se fosse olhar pela situação cronológica, seria impossível ela ser mãe.
Mas o nosso Deus, ele é especialista em milagres. E o que aprendemos com Sara, com a história de Sara, é a importância da fé e da confiança em Deus. E a promessa de Deus é certa e ela é fiel em ser cumprida em nossas vidas. E a esterilidade de Sara, ela mostra que Deus não está limitado pelas circunstâncias humanas. Quantos de nós éramos estéreis em várias áreas de nossa vida? E o Senhor, ele veio, cumpriu a promessa e todos viram a barriga crescer e nascer o nosso Isaac. Talvez você agora esteja gerando o seu Isaac, ou ainda está na promessa e não está enxergando, mas o Isaac está aí dentro, ainda está sendo gerado, ainda você vai ver e todos que riram da sua promessa vão rir, mas não porque está achando impossível acontecer aquilo que você falou, mas vão rir juntamente contigo de alegria em ver a promessa do Senhor se cumprindo em sua vida. Então apenas creia, apenas coloque a sua fé nas mãos do Senhor, aquele pedido, aquela promessa, o seu Isaac ainda está sendo gerado, amém? Receba que esta bênção já é sua, receba a vitória, o seu Isaac já está crescendo.